Fala, seus lindos! Bem-vindo ao canal Matemática de Boa. Bom, a aula de hoje, que a gente vai conversar hoje é determinantes. Se você não viu a aula de matrizes, vamos dar uma pausa e dar uma olhadinha lá. Se você já viu, então continua. Bom, o que é um determinante? Simples. Determinante é um cálculo aplicado a uma matriz de ordem quadrada. Então, quando você tem uma matriz de ordem quadrada, você pode aplicar um determinante, né? A aplicabilidade de determinante, você tem cálculo de área de vetores e o cálculo de volume de vetores. Outro fator que vamos falar mais na frente é a questão da verificação de inversa. Você consegue verificar se a matriz possui inversa aplicando determinante nessa matriz. Então, vamos lá. Se eu tenho uma matriz, vamos falar dois casos específicos. Dá para aplicar, eu vou falar o determinante de uma matriz de ordem 2 e o determinante de uma matriz de ordem 3. E eu vou falar especificadamente um método. Adriano, posso aplicar um determinante de uma matriz de ordem 4x4? Sim. Posso aplicar o determinante de uma matriz de ordem 5? Sim. Mas como o canal ele é voltado para questões de ensino médio, no ensino médio você resolve normalmente questões de ordem 2 e ordem 3. Então, vamos lá. Se eu tenho uma matriz, uma matriz A, que ela tem os elementos A, B, C e D, e eu quero aplicar o determinante dela, bom, eu vou falar o seguinte: det de A, determinante da matriz A, é igual. Eu posso falar isso ou eu posso colocar isso aqui assim, ó. Representar, não coloco colchetes, coloco a barra. A, B, C e D. Bom, se você viu a aula de matrizes comigo, você vai saber o que é uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Se você não souber, não tem problema, a gente vai falar aqui. Bom, o que é o determinante numa matriz de ordem 2x2? É o produto da diagonal principal, que é aqui nesse caso A vezes D, e você vai fazer o produto da diagonal secundária, que é no caso C vezes B, certo? E o determinante, ele é a diferença desses valores, o produto da diagonal principal, que é A vezes D, menos o produto da diagonal secundária, que é B vezes C, ou C vezes B, não vai importar, que é comutativa de multiplicação. Então, basicamente, é uma matriz de ordem 2, você vai fazer isso. Não tem muita dificuldade. Vamos lá para um exemplo. Eu pego aqui uma matriz, por exemplo, eu pego uma matriz 6, vou botar um Bzinho, 6 menos 4, 1 e 3. Bom, eu quero saber quem é o determinante de B. Bom, o determinante B vou botar aqui 6, 4, 1 e 3. E eu vou fazer o seguinte: diagonal principal, 6 vezes 3, 18. Diagonal secundária, e aí vai ser 1 vezes menos 4. O resultado desse determinante vai ser diagonal principal, que é 18, menos a diagonal secundária, que vai dar, eu nem coloquei aqui, que vai dar menos 4. E aí prestem atenção, vai ficar 18 menos 4, isso aqui vai ficar 18 mais 4 igual a 22, certo? Tomem cuidado com o sinal, porque a diagonal secundária pode ser negativa, aí tem um menos, que é a diferença desses produtos, e pode ficar acabando virando uma adição, certo? Então,
Quando você tem uma matriz de ordem 2 por 2, o produto sempre vai, o determinante sempre vai ser assim, certo? Vamos lá para uma matriz de ordem 3 por 3. Se eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3, vou colocar aqui de novo o A e eu vou colocar os elementos do mesmo jeito aqui. Vou botar aqui um A, B, C, D, E, F, G, H e I. Tá aqui a minha matriz. Adriano, como é que eu vou calcular o determinante dessa matriz? Eu faço diagonal principal menos diagonal secundária? Quase isso, só que vai ter uma pequena diferença. Você vai pegar, por exemplo, eu vou falar aqui embaixo, falar det de A, determinante de A é igual. Eu vou pegar aqui A, D, G, repeti a primeira coluna, coloquei a primeira coluna, B, E, H, C, F, I. E eu vou repetir as duas primeiras colunas dessa matriz. Eu vou fazer aqui A e B, D e E, e G e H. E aí eu fecho aqui. Fechei. Então, determinante de ordem 3, eu vou pegar as duas primeiras colunas e eu vou repetir. E Adriano, eu faço como agora? Você vai fazer o seguinte, não tinha o lance da diagonal principal? Você ainda vai ter. Você tem a diagonal principal, que aqui no caso é A vezes E vezes I. Só que você vai ter outras diagonais principais, né? Vai ser B, que dizem até que são as paralelas à principal, né? B vezes F vezes G e C vezes D vezes H. Bom, eu fiz aqui com a minha diagonal principal. Vou fazer com a minha secundária. Em alguns livros, se vocês forem dar uma olhada, eles vão colocar umas setinhas para cima, outra para baixo, uma para o lado para o outro, não tem problema, só ter noção desse daqui. G vezes C vezes E, né? Vezes C. Deixa eu apagar e escrever um E direitinho, senão vai confundir a cabeça de vocês. Pronto, menos ruim. H vezes F vezes A e I vezes D vezes B. E aí eu tenho isso. Adriano, o que eu faço com isso? É o mesmo princípio da 2 por 2. A diagonal principal menos a diagonal secundária. Só que eu vou somar esses elementos. Então o determinante disso daí vai ser A, E, I mais B, F, G mais C, D, H. Menos a soma dessa diagonal dos elementos da diagonal secundária. G vezes E vezes C mais H vezes F vezes A mais I vezes D vezes B. E aí eu tenho o meu determinante. Lógico, não tem aqui porque é um exemplo algébrico. Vamos para um exemplo numéricozinho aqui, né? Vou fazer bem direitinho. E se eu pegar, por exemplo, eu tenho uma matriz aqui, né? Eu fiz com B, eu vou botar B também para ficar B. Eu tenho aqui, ela vai ter os elementos 1, 2 e menos 4, 3, 4 e 1, 3, 4 e 1, 5, 6 e menos 1, 5, 6 e menos 1. Ok, eu tenho essa matriz e eu tenho que encontrar o determinante dela. Então vamos lá. Det de B é quem? Vamos lá, o que eu falo?
coloco a matriz todinha, né? 1, 2 e menos 4. 3, 4 e 1. 5, 6 e menos 1. E eu vou repetir as duas primeiras colunas. Sempre, Adriano, sempre tem que fazer isso. Esse método é chamado método de Sarri. Então eu tenho 1, 3, 2, 4, menos 4 e 1. Adriano, tem um outro método para se fazer? Tem. Mas eu falo que esse é mais rápido, né? É o mais eficaz, mais utilizado. Então vamos lá, diagonal principal. 1 vezes 4 vezes menos 1, que vai dar menos 4. 3 vezes 6, 18 vezes 4, eu não consigo, então vamos lá, 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 6, 72. Então, mais com mais dá mais, com menos dá menos, então menos 72. E eu tenho aqui 5 vezes 2, 10, vezes 1, 10. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 5 dá 80. Só que menos com mais dá menos, com mais continua menos. Aqui vai dar 6, isso aqui é tranquila, né? E aqui vai dar menos 6. E o meu determinante, né? O meu determinante vai ser diagonal principal, a soma dos elementos da diagonal principal, menos 4, menos 72, mais 10, menos os elementos da minha diagonal secundária. Menos 80, aí mais 6, menos 6. Lembrando, os opostos se anulam, né? Menos 6 mais 6, 0. Então eu vou ter aqui, organizando, eu tenho aqui menos 4 menos 72 dá menos 76, mais 10, menos 66. Menos 80 vai ficar mais 80. Menos 66 mais 80, eu tenho aqui, para conservar o sinal do maior valor absoluto, positivo, né? Preciso botar um mais na frente, então vai ficar 14. Certo? Então o determinante dessa matriz B, ele é 14. Adriano, então para calcular o determinante das duas matrizes, eu tenho que saber isso? Sim. A última coisa que eu vou falar com vocês é um teorema chamado teorema de Binet, né? O teorema de Binet, ele é muito importante porque ele vai falar para vocês uma seguinte informação. Ele diz o seguinte, no teorema de Binet ele fala que determinante de A vezes B é igual a determinante de A vezes o determinante de B. Bom, vou falar para vocês inicialmente que teorema eu tenho que falar, eu tenho que provar, tá? Mas a ideia do canal é tentar facilitar a ideia, não é mostrar por demonstração. Então, tomem como verdade isso. Mas se vocês quiserem, no Google tá cheio de demonstração, bem tranquilo para vocês entenderem. Mas por que eu estou falando do teorema de Binet e por que eu falei de existir inversa? Seguinte, na aula de matriz, quando eu estou falando de matriz inversa, eu falo para vocês que a matriz multiplicada pela sua inversa ela é igual a identidade. Então, lembre-se, em qualquer equação, se eu aplicar uma coisa num lado, eu posso aplicar no outro. Então, se eu aplicar determinante nos dois lados da minha igualdade, o que vai acontecer? Eu tenho determinante de A vezes a sua inversa igual a determinante da identidade. Seguinte, determinante de uma matriz identidade é 1. Por quê? Aplica lá, faz
faz o teste como exercício, mas o determinante da matriz de identidade é 1. Então isso aqui é 1, certo? E eu vou usar o teorema de Binet, né? Está aí em cima. Determinante de A vezes A inversa vai ser igual a determinante de A vezes determinante da sua inversa. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse det de A aqui e eu vou ficar determinante da matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante de A. Então aí eu tenho várias conclusões. Primeiro, o determinante é um número que é atribuído a uma matriz, certo? Para que a matriz, o determinante da matriz inversa exista, o determinante da matriz tem que ser diferente de zero, porque 1 sobre 0 gera indeterminação, tá? E eu posso, por exemplo, eu tenho uma matriz A e eu sei calcular o determinante dela, eu peço calcule o determinante da inversa. Você não vai ter que calcular a inversa para depois você calcular o determinante. É só usar isso daí que eu acabei de falar. Não precisa nem desenvolver isso tudo. Você pode chegar aqui, ó, nessa parte aqui, e você já utilizar. Resultadinho pronto, tá? Então aplica essa informação, né? E aí para ter inversa, né? Se para ter matriz inversa, a matriz tem que ter determinante diferente de zero. Então essas são as informações que são importantes para vocês saberem sobre determinantes. Se você gostou, dá aquela curtida. Se você tem um amigo que está sofrendo por esse assunto, manda esse vídeo para ele, que ele vai te agradecer. Gostou da aula? Gostou do canal? Se inscreve, certo? Então, obrigado pela atenção e valeu!